Bom, eu quero falar de uma outra questão que todo mundo pode pagar, que é pela inflação. E eu quero falar da projeção do mercado para 2023, que subiu de 6... Ó, o Piperno já está rindo porque eu vou falar de Boletim Focus. Olha só como é que são as coisas aqui nesse estúdio. É difícil controlar, viu? De 6,02 para 6,03 a projeção da inflação. Boletim divulgado nesta segunda-feira. É possível confiar? E o pessoal da rádio já está de volta e ouviu essa pergunta, inclusive. Nessa estimativa de aumento da inflação, em Fábio Piperno, o Alan Gani está rindo também já, e depois eu vou ampliar esse debate para todo mundo. Vou te surpreender hoje. Fale. Não vou fazer nenhuma crítica ao que eu li no Boletim Focus de hoje. Meu Deus. Mas e por quê? Mas porque é o seguinte... Não é isso não, Alan. Eu vou fazer... Bota a mão na testa. Eu vou fazer uma crítica a quase todos os enunciados, todos os títulos de matérias que eu li sobre esse tema hoje, inclusive a nossa taxa. Sim. Ó, boletim do Banco Central prevê aumento para 6,03. Muito bem. Quanto era antes? Perdão, gente. Ah, tá. E o PIB tem crescimento do PIB e tem Selic em 12,50. 6,02. Então, era antes. É o seguinte. Então, vejam. Gente, ficou igual. A diferença é uma diferença marginal de 0,01. Sim. 0,01. Isso faria diferença para a inflação, hein, Gani? Você que gosta tanto de acompanhar esse tema? Não, faz pelo seguinte... Faz qual? Não, o aumento... Não. É isso que eu vou explicar. O aumento, não, de 0,01, não. Tanto é que no Jornal da Manhã eu falei assim, não, foi uma oscilação marginal em relação ao boletim anterior. Só que qual que é o problema? A projeção de inflação, ela não tem reduzido. Então, o mercado está acreditando que a inflação não vai ficar sob controle. Em termos técnicos, a gente fala assim, desancoragem das expectativas inflacionárias. É o melhor termômetro para medir a inflação futura? Talvez não seja, mas é o que a gente tem. Ele talvez não acerte exatamente o número, mas aponta a direção. Então está apontando que o mercado não está acreditando, né, que a inflação está próximo aí que foi, Piperno? Da meta. Não, é que vejam, as projeções até 2026, enfim, para, sei lá, 2024, 25, 26... 24 tem queda, de 4,16 para 4,15. Então, ou seja, também, então, todas essas projeções... elas permanecem mais ou menos... Não houve oscilação. Mas aí... Nem no longo prazo. Qual que é o ponto? Não, qual que é o ponto? Traga o ponto. Essa desancoragem, se todo mundo acreditar que vai ter mais inflação à frente, qual que é o risco? Todo mundo se antecipa e já aumenta os preços, né? Por exemplo, o empresário vai lá e já aumenta o preço. Então, isso que é o problema da desancoragem. E o Banco Central tem batido muito nessa tecla. Olha, tá difícil cair juros por conta disso. Então, a oscilação de 0,01 não faz diferença, mas o patamar alto faz. A gente está falando também de um crescimento de PIB, que vai ficar acima de 1%. Gustavo Segré. Aí o Piperno acredita no informe Focus. Quando é crescimento e melhor inflação, acredita. Mas sabe que... Eu já vou passar para você já, Piperno. Mas tem, só foi para cutucar o Piperno, que eu gosto muito da análise dele. Mas você sabe que tem uma questão no informe Focus que recomendamos também acompanhar. Não é somente o número, são umas setinhas que estão do lado que te mostram o crescimento ou decrescimento, essa projeção para cima ou para baixo. E te menciona, na última semana, nas últimas 2 semanas, nas últimas 4 semanas. Então, essa é a projeção que muitos enxergam. Por exemplo, eu também não estou de acordo com o informe Focus em termos de a taxa Selic projetada para o final do ano. Na minha humilde interpretação, ela é muito otimista, 12,5%. Ah, é? Você acha que é otimista, 12,50%? Eu acho que sim. Eu acho que pode estar um pouquinho por cima desse valor, na minha opinião. Ah, é? Então você já vai explicar por quê. Conclua, Segré. Então, não é somente o número de fato, 0,01 não muda absolutamente nada, nem para cima nem para baixo, mas acompanhem as setinhas. Se tem umas setinhas que dizem as últimas 4 semanas a projeção foi para cima, essa é a expectativa que o mercado está sugerindo e aí está a preocupação. E quando a gente fala de expectativa, o que isso traz de concreto? Por que a expectativa ela impacta tanto no que a gente vive, hein, Gani? Pelo seguinte, né? A gente acaba fazendo... A gente vive de expectativa? A gente vive de expectativa. A gente acaba fazendo uma projeção do futuro muito baseado no agora. E se essas expectativas acabam piorando, todo mundo se antecipa. Fala, puxa, acredito que o país vai piorar, não vai ter crescimento econômico, a inflação vai
tá maior. Sabe o que acontece? O empresário vai lá e fala, opa, vou tirar o pé do acelerador, não vou investir, eu vou eventualmente demitir, e aí a expectativa acaba se transformando em realidade. Então, e não dá para controlar a expectativa. Esse que é o ponto, essa é a dificuldade. Qual a melhor maneira de você conseguir minimizar aí as expectativas ruins? É apontando um caminho correto, coisa que esse governo, né, Piperno, não está fazendo. Então, depende, né? Por exemplo, agora quando você começou a falar, conclua. Eu fui olhar aqui a cotação do dólar, né? O dólar, nesse exato momento, ele está em 4,89. Mas porque parou de subir juros nos Estados Unidos. Então, aí que eu queria chegar. Quando terminou o governo Bolsonaro, o dólar estava a 5,25. Hoje, ele já está a 36 centavos a bola. Que o Lula ganhou 36 centavos. Não, no último dia do governo Bolsonaro, 5,25. Hoje, 4,89. Sabe qual é a expectativa, segundo o Boletim Focus? 5,20 esse ano, 5,25 ano que vem. Então, veja, eu ainda sou um pouco descrente em relação a isso. Eu quero falar